seguir e a crer que o Senhor nunca nos abandonará. É o Deus da nossa salvação, que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz em nosso lugar. Ele é o Senhor que está presente aqui e agora, entre nós e em nós. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, por gentileza, capítulo 4, versículo 8. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 4, de 1 a 7, e nessa noite o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com a igreja a respeito desta sunamita, uma história muito conhecida por todos nós. 2 aos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, a palavra do nosso Deus assim nos ensina. 2 Reis 4, 8. Sucedeu também, certo dia, que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer, e todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro, e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que quando ele vier a nós, se recolherá ali. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. E então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Ele a chamou, e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? Ou ao que ela respondera: eu habito no meio do meu povo. E então dissera ele: que se há de fazer, pois, por você? E Geazi então disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é idoso. Pelo que disse ele: chama. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: por este tempo, no próximo ano, abraçarás um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu, deu à luz a um filho, e no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Pai, aqui nós estamos diante da tua santa palavra. Reconhecemos, ó Deus, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, que a tua palavra é luz para os nossos caminhos, que a tua palavra, ó Deus, é inerrante, é poderosa, e nós nesse momento temos plena certeza que a tua palavra lida e explicada é o Senhor falando de uma forma muito especial aos nossos corações. Usa minha vida, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, para que o nome de Cristo seja mais uma vez honrado e glorificado neste lugar. E é no nome dele que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, o que mais tem marcado suas vidas nesses últimos dias, meses ou talvez anos? Você tem passado por perdas? Você tem experimentado momentos de confusão na sua casa? Será que há pessoas aqui que experimentaram o término de um namoro, ou de um noivado, ou quem sabe, de um casamento? Talvez hoje você está marcado porque você conseguiu quitar as prestações da sua casa própria, ou conseguiu quitar as suas dívidas. Eu não sei que marcas que você tem tido na sua vida. Mas será que as suas marcas têm sido também marcas no seu corpo? Muitas pessoas têm vivido marcas por causa dos seus vícios, e o seu corpo está marcado, e a pessoa está pagando um preço por isso. Outros estão vivendo marcas de uma família completamente destruída. Outros foram marcados por ter sido abandonado por alguém que amava demais. Marcas de ter sido abusado ou abusada por alguém. Marcas de ter sido menosprezado ou menosprezada pelos amigos. Marcas de ter sido maltratado ou maltratada pelos pais. Eu não sei quais são as marcas que você tem tido na sua história. E eu posso usar talvez de redundância, perguntando quais são as marcas que marcaram a sua vida. Eu não sei se você tem tido marcas no coração, marcas no corpo,
Mas uma coisa eu entendo mediante a palavra de Deus, que o nosso Deus nesta noite, Ele quer marcar a sua vida, e marcar de uma forma que seja para sempre, a tal modo que você seja reconhecido por todos aonde você viver, como uma pessoa que foi marcada poderosamente por Deus. Talvez seja a marca que Deus quer dar na sua vida, de manifestação da sua glória, do seu poder, para que a sua geração veja na sua vida a marca que Deus lhe proporcionou. E será que você quer ser marcado por Deus nesta noite, para que a sua família, a sua geração, possa ver esta marca na sua vida e desejar ter também na vida deles? Meus irmãos, por outro lado, quais são as marcas que nós estamos deixando na nossa geração? Marcas de amor ou marcas de ódio? Marcas de palavras abençoadoras ou marcas de palavras destrutivas? Marcas de relacionamentos frustrados ou marcas de relacionamentos abençoados? Será que nós temos deixado para a nossa família e nossa geração marcas de fé diante das tragédias ou marca de desespero, de indagações diante da dor? Que marcas nós poderíamos saber que deixaríamos dessa terra se morrêssemos hoje? E poderíamos partir para a eternidade ciente: eu consegui deixar uma marca para a minha geração. Marca positiva ou marca negativa? Marcas de alguém que amou a Jesus mais do que tudo nessa vida, ou marcas de alguém que era puramente religioso, que vivia vazio por dentro, não tinha fé? É por isso que nós vamos estudar a vida desta mulher, uma mulher que marcou a história da sua geração, principalmente diante da tragédia. E a Bíblia diz que esta mulher, no Antigo Testamento, ela pôde demonstrar a sua fidelidade para com Deus quando na dor, quando na tragédia, ela entendeu quem era o Deus de Israel e quem era o servo do Deus de Israel, o profeta Eliseu. E por causa disso, meus irmãos, ela experimentou, posso dizer, a maior bênção de toda a sua vida, porque ela recebeu uma recompensa que ela não imaginava receber. O nome dela é tratado como Sunamita, uma mulher de Sunem. E Sunem é uma cidade que fica ao norte de Canaã, fora de Israel. E a Bíblia chamou de Sunamita para dizer que era uma mulher que vivia em Sunem, mas não era uma mulher qualquer, era uma mulher rica, uma mulher que tinha uma condição financeira muito boa. E o seu esposo, o texto é muito claro em dizer que ele já era idoso, já avançado em idade. Talvez, ao olhar para esse texto, a gente poderia pensar muitas lições para os nossos corações, mas o que eu quero pensar nesta noite, naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, para compartilhar com a igreja, é como poderemos ser pessoas que consigam marcar a nossa geração. Como poderemos ser pessoas que consigam marcar a nossa geração? A primeira lição que eu vejo na vida desta mulher, eu entendo que eu e você marcaremos a nossa geração quando nós decidirmos de verdade amarmos a obra de Deus e o Deus da obra. Vamos falar juntos? Quando nós decidirmos de verdade amarmos a obra de Deus e o Deus da obra. Olha que incrível o versículo 8 que nós lemos. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve, ou seja, o convidou para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. Então ela vai dizer para o seu marido: olha, eu tenho observado que este que passa sempre por nós, que este homem que sempre vem aqui na nossa casa se alimentar, ele é o quê? Um santo homem de Deus, é um verdadeiro servo do Deus Altíssimo. E aí qual foi a proposta dela para o seu marido? Vamos fazer um pequeno quarto sobre o muro e vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que quando ele vier a nós, ele se recolherá ali, ou seja, o verdadeiro quarto do profeta. Meus irmãos, quando nós analisamos esta passagem, podemos ver que esta mulher, em momento algum, ela pediu alguma bênção ao profeta de Deus. Em momento algum ela quis negociar alguma bênção, algum benefício ao homem de Deus. Simplesmente o que veio no seu coração era querer abençoar a vida daquele homem, ajudá-lo de forma generosa, dando-lhe comida, dando-lhe abrigo.
Mas é interessante que em momento algum ela está falando ou dando alguma indireta para receber alguma coisa, para que ele pudesse orar por algum problema que ela estava vivendo. Simplesmente, ela só estava demonstrando o amor que ela tinha pelo servo de Deus, pela obra de Deus e pelo Deus daquela obra. E aí eu aprendo mais uma vez com esta vida desta mulher, uma lição importante que nós encontramos em Mateus 6,33, que quando eu e você priorizamos o reino de Deus, nós marcamos sim a nossa geração, nós marcamos sim a nossa família, e a promessa de Deus está registrada ali, dizendo o quê? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, as demais coisas serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, é interessante que a sunamita, ela usou muito bem os seus recursos financeiros, quando ela decidiu apoiar a obra de Deus, abençoando o profeta de Deus, Eliseu. Isso revela, irmãos, que a obra de Deus nesta terra é feita por homens e mulheres santos, comprometidos com Deus, que amam o Deus da obra e a obra do Senhor. Porque essas pessoas que amam a obra de Deus e o Deus da obra, reconhecem que se tem alguma coisa é porque foi Deus quem os presenteou. Se tem algum sustento é porque Deus deu capacidade, foi Deus quem deu o emprego, é Deus que está dando condições para ter condições de manter a sua família, a sua geração e também abençoar o reino do Senhor. E essas pessoas que amam a obra de Deus, elas nunca ficarão sem recompensa, Deus sempre as recompensará. E é interessante que a generosidade desta mulher resultou numa bênção que ela, com todo o dinheiro que ela tinha, jamais poderia conquistar. Porque ela tinha tudo que ela queria, mas, na verdade, nem tudo. Porque qual foi a bênção que ela conquistou? Que dinheiro nenhum poderia dar para ela. A bênção de gerar um filho. A bênção de ter um herdeiro. Porque o texto é claro que o marido já era idoso e eles não tinham filhos. E, meus irmãos, nós já aprendemos aqui muitas vezes que no contexto veterotestamentário, toda vez que vê um texto falando de uma mulher que não tinha filhos, isso simbolizava que ela tinha sido o quê? Amaldiçoada por Deus. A ideia que se dava é essa: Deus fechou o seu ventre. Então era como se fosse uma espécie de repreensão divina. Mas quando nós olhamos para a história desta sunamita, a gente vê que aqui está a vida de uma mulher fiel, uma mulher que amava receber o servo de Deus e o Deus daquele servo. Era uma mulher que amava a obra do Senhor, era uma mulher que tinha um coração nas coisas espirituais. E eu entendo, meus irmãos, que quando se é fiel ao Senhor, a maldição é quebrada e o milagre acontece. É por isso, meus irmãos, que a nossa geração pode sim ser impactada com as bênçãos de Deus e com o Deus das bênçãos, quando nós tivermos de fato o nosso foco somente no Senhor. Porque quando se é fiel ao Senhor, Deus sempre nos abençoa na esfera natural e sobrenatural. Você crê nisso? Essa mulher foi marcada por Deus 2 vezes. Na esfera sobrenatural, ela foi marcada, primeiro, que não podia dar à luz um filho, e ela deu à luz um filho. Mas o texto vai nos ensinar que ela vai ter uma segunda experiência sobrenatural, porque o seu filho vai morrer. E Deus vai abençoar mais uma vez. Ele vai ressuscitar pelo poder de Deus. Então ela recebe 2 bênçãos sobrenaturais do Senhor. É por isso que esta mulher deixou um legado. Ela marcou a sua geração, a sua família. Porque a atitude desta mulher que nós vamos ver foi uma atitude extraordinária. De uma mulher que amava Deus, que amava o servo de Deus, que amava a obra de Deus e que confiava no poder de Deus. E eu pergunto aos irmãos esta noite, será que vocês conseguem entender o que Deus pode fazer na vida daqueles que verdadeiramente o ama e ama a sua obra? Será que você consegue compreender que Deus também quer usar a sua vida a partir de hoje para reverter esse quadro pela qual talvez a sua família esteja vivendo? Porque o que Deus quer é que você e a sua família, a sua geração,
possam contemplar o poder dele até a volta de Jesus Cristo, para que todos possam ver a manifestação da graça e da glória de Deus sobre a sua geração. Deus quer e tem desejo de marcar histórias, por isso ele ama abençoar aqueles que são fiéis a ele e a sua obra. Você pode sair daqui nessa noite abençoado por Deus, você pode sair daqui nessa noite abençoada por Deus, em nome de Jesus, porque você de fato está com o coração desejoso, desejosa de amar a Deus, a obra de Deus de todo o coração. Esta foi a primeira lição na vida dessa mulher. Ela construiu aquele quarto por amor a Deus e a obra do Senhor através da instrumentalidade de Eliseu. Mas a segunda lição que eu vejo, que esta mulher foi fiel ao Senhor, ela amava a Deus, a obra de Deus, e eu entendo que pela vida dessa mulher, a nossa geração, como a dela foi marcada, pode ser uma geração bendita se eu e você não vacilarmos na fé na hora da tribulação. Muitas vezes nós temos esta facilidade de vacilar na fé quando vêm as adversidades. Veja comigo agora o verso 18, a história continuando. Diz que o menino cresceu e saiu um dia para ter com seu pai. Provavelmente, talvez já estava com 12 anos, para ingressar na administração da sua casa. E diz que ele estava com quem? Com os segadores, trabalhando então na colheita. Agora veja o verso 19. De repente o garoto disse o que para o seu pai? Minha cabeça! Minha cabeça! E então o pai disse o que para o moço, ou seja, um empregado? Leve-o para a sua mãe. Que coisa interessante, por que os pais fazem isso com os filhos, né? O filho está chorando, o que acontece? Fulano, leva lá para a mãe dele. E o pai fica ali batendo papo, conversando, nem está preocupado. Por que sobra para a mãe isso, né? Não estou isentando alguns pais que também fazem isso, vão lá, cuidam dos seus filhos, mas normalmente é a mãe que pega esse rojão, não é assim? É ou não é? Meus irmãos, quando nós somos fiéis ao Senhor, nós somos fiéis não só nos momentos de bênção. Ser fiel a Deus na hora das bênçãos é a coisa mais fácil da nossa vida. Mas o que Deus está à procura é de pessoas que o amem de todo o coração, principalmente nas horas de tragédia, principalmente nas horas da dor. E o que me impressiona aqui nessa história, irmãos, é que esta mulher, ela não pediu nenhum filho ao profeta e muito menos a Deus. E de uma maneira sobrenatural, ela foi agraciada por Deus para ter este filho. E com muita alegria ela teve, aquilo trouxe alegria para aquela casa. Só que algo aconteceu. Essa mulher passou agora pela pior prova que ela poderia ter na sua vida. Olhar o seu filho do milagre tendo um derrame ou talvez um AVC por causa da insolação. Quem sabe ele pegou muito peso lá naquela colheita. E aquele empregado leva ele para sua mãe. E ela então abraça aquela criança e ele deita no colo da mãe. Coisa boa é deitar no colo da mamãe, não é mesmo? E olha comigo o verso 19 que vai acontecer. Ele gritou e disse: ai, minha cabeça, minha cabeça. O pai disse ao servo: leve para sua mãe. Este o tomou, levou a sua mãe, e o menino ficou sobre os joelhos dela. Até que hora? Até meio-dia. E o que aconteceu com aquela criança? Morreu. Vocês conseguem imaginar a cena terrível que esta mãe agora passou? Uma mulher fiel a Deus, uma mulher que amava a obra de Deus, uma mulher que amava o Deus da obra, agora olhando ali no seu colo, o seu tão sonhado filho, morto, de uma forma inexplicável. Vocês conseguem imaginar a dor que esta mulher não estava passando? E com certeza surgiu questionamentos que por certo vieram na sua mente, como ela começou a falar. E eu acredito que nós também faríamos o mesmo questionamento diante de Deus, para dizer: Senhor, peraí, eu não tinha pedido filho nenhum, o Senhor me deu um filho para agora morrer. Senhor, e pior, o Senhor me deu um filho para morrer justamente no meu colo, para me fazer sofrer mais ainda. Talvez muitos de nós diríamos isso ou algo pior. Esta mulher, irmãos, não era uma mulher sobrenatural, anormal. Ela era humana, tão humana quanto eu e você. Mesmo sendo crente, ela estava sentindo a dor da perda, uma perda irreparável. E veja comigo lá no verso 28, a fala dela. Disse a mulher: acaso eu te pedi algum filho, meu senhor? Ela estava questionando o profeta. Eu não te disse para não me dar falsas esperanças. Meus queridos, essa fala é de alguém que era fiel a Deus, mas que estava vivendo um momento de tragédia. Perdeu um filho querido.
viu um filho morrer nos seus braços. Quantas vezes nós vemos pessoas também de bem passando por tragédias inexplicáveis. Ontem, quando eu estava com a minha esposa tomando a última bolsa de ferro que ela estava tomando no soro para ajudá-la, nós estávamos ali na UPA e de repente chegou o irmão Xandão. Estava com muita dor, não é isso, meu bem? Ele estava praticamente transparente, perdeu a cor, com dor. E quando ele me olhou, pastor Wellington, que bom, ora por mim. E ali eu vendo a dor que ele estava sentindo, estou com muita dor, achando que era uma crise renal. E ele de repente foi então levado lá para poder ser atendido. E ele foi então para o local onde tomava soro. E ali eu pude, antes desse momento, orar com ele. Falei, Xandão, vem cá, deixa eu orar com você. Eu cheguei perto do ouvido dele, orei, coloquei a vida dele diante de Deus. Falei com ele, olha, nós somos servos de Deus, Deus está contigo, não tenha medo. E ele só falou assim, eu estou morrendo de saudade da segunda igreja. A segunda igreja é uma igreja muito carinhosa, pastor, eu amo a minha igreja. E eu disse, nós também amamos você. E depois daquele momento ele ficou lá no soro, ele dormiu. Quando eu fui pegar a minha esposa, ele já estava lá deitado, ela falou, acho que ele estava dormindo e nós fomos embora. E hoje pela manhã recebi a mensagem depois do culto que ele tinha falecido. Meus irmãos, o que eu fico pensando é o seguinte, lidar com a morte, nós não estamos preparados, mesmo sabendo que a nossa eternidade está garantida com Cristo no céu, como o quarteto acabou de cantar, como é bom confiar no Senhor. Mas quando você lida com a morte, e às vezes de forma assim rápida, inexplicável, muitas vezes queremos uma resposta. Alguns vão dizer, mas é porque o Senhor quis, foi o Senhor que quis recolher. Irmãos, até que ponto foi o Senhor mesmo? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós vamos morrer uma hora. Se Jesus não voltar antes, eu e você vamos partir. A questão é, aonde iremos passar a eternidade? O que eu acho interessante é que diante de perdas, muitas vezes nós queremos falar. Já fiz muitos velórios na minha vida e vejo pessoas ali dando cada palavra que eu falo assim, pelo amor de Deus, fica quieto. Nesta hora, a melhor coisa é dizer o seguinte, que o Espírito de Deus console o teu coração. E pronto, estou orando por você. Muitas vezes, no momento de perda, é melhor ficarmos calados. É esperar em Deus uma resposta e crer que Deus vai nos responder, porque Deus cuida de cada um de nós. Deus é fiel e sempre será fiel. Isso me faz lembrar do que aconteceu com o rei Josafá. Se você olhar, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12, lá na parte C, quando diante de uma provação, quando diante de uma iminência, de uma invasão de um povo forte, ele não sabia mais o que fazer, não tinha recursos bélicos para lutar contra aquele povo tão forte. E naquele momento ele ora na frente do seu povo e diz o quê? Ó nosso Deus, eu não sei mais o que eu posso fazer, mas uma coisa eu posso dizer, os meus olhos estão firmes no Senhor. Meus irmãos, talvez seja esse o momento que você esteja vivendo. Pastor, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu só passo por momentos difíceis. Então faça a oração de Josafá, segundo Crônicas 20, 12. Deus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. E tenha certeza, Deus vai cuidar de você e Deus vai te responder. O nosso problema é que a gente não sabe o que fazer diante da dor. Porque diante da dor, o que nós queremos? Uma cura rápida. A gente quer uma solução rápida, fácil para a nossa vida. E muitas vezes fazemos de tudo para ver aquela solução acontecer o mais rápido possível, independente de como seja. E infelizmente algumas pessoas encontram soluções exatamente indo na contramão da vontade de Deus. Alguns ainda vão querer tentar dar uma ajudinha em Deus, porque fala, Senhor, acho que a tua agenda está cheia demais, e o Senhor não está olhando para mim aqui neste momento de dor. E talvez seja por isso que Deus ainda não permitiu que a dor fosse retirada da sua vida, porque talvez você esteja buscando a solução em tantas coisas, e não em Deus, e não consegue descansar no Senhor. Eu tenho aprendido, meus irmãos, que a nossa maior tragédia é sempre deixar Deus para o segundo plano. A nossa maior tragédia é deixar Deus para o segundo plano. Qual foi a diferença da sunamita? A sunamita não fez isso, porque ela não ficou chorando, lamentando, questionando, murmurando. Se você olhar comigo o verso 29 e 30, a gente vê que esta mulher ferida, machucada, que questionou sim o profeta, mas não fez nada demais naquele questionamento. Diz no verso 29 o seguinte, disse Eliseu a Geazi, Geazi era o seminarista de Eliseu, põe uma capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corre lá. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém cumprimentar, não responda, ou seja, vai com pressa. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino, ou seja, vai lá, corre atrás e faz esse serviço para mim. E o que aquela mulher disse naquela hora para Eliseu? Mais ou menos o seguinte, espera aí,
você que começou o trabalho, é você que tem que ir lá. Você que é o servo de Deus, que eu confio, é você que precisa ler em casa. Vamos ler o verso 30? Mas a mãe do menino disse o quê? Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, ou seja, o respeito que ela tinha pelo servo de Deus. Se você ficares, não te deixarei. Então, Eliseu fez o quê? Foi com ela. Ela foi insistente, espera aí. É você que eu quero que vá lá em casa, você vai colocar a minha família diante de Deus. É o meu filho que você profetizou que está morto lá na minha cama. E olha só, irmãos, a mulher tinha ou não tinha fé em Deus? Tinha. O Geazi poderia ou não poderia ser um instrumento de Deus para aquele garoto ressuscitar? Poderia. Só que ela tinha certeza de uma coisa: o meu Deus vai usar o servo de Deus que começou toda essa história para que essa situação seja resolvida. Sabe o que eu aprendo, irmãos? A nossa fé pode mover montanhas, não pode? Jesus não falou isso? Mas às vezes as nossas dúvidas podem criar montanhas. A nossa fé pode remover montanhas, mas nossas dúvidas podem criar as montanhas. E será que nós estamos conseguindo demonstrar uma fé real, uma fé sincera, diante de Deus, quando passamos por dificuldades? Que marcas nós estamos deixando para a nossa geração diante das tristezas, diante das perdas? Como os nossos filhos têm olhado para mim e para você quando nós enfrentamos lutas? Pais desesperados, pais que estão murmurando, pais que estão criticando porque perderam o emprego ou aconteceu alguma coisa. Que marca nós estamos deixando para a nossa geração? Marcas de alguém que está indignado porque alguém esbarrou no seu carro e aí você começa a falar um monte. É isso que você está passando de legado para a sua geração. Marcas de alguém que está sempre se sentindo lesado. Ah, eu fui lesado. Aí você fica reclamando e fica murmurando. E os seus filhos, a sua geração está ouvindo. Marcas de alguém que talvez esteja duvidando do amor de Deus. Ah, eu creio em Deus, pastor. Mas por que Deus permitiu eu passar por isso? Você está simplesmente deixando claro: eu estou duvidando do amor de Deus, do cuidado de Deus. Será que a nossa geração tem visto em nós marcas de fé? Marcas de esperança, de alguém que não se abala, de alguém que pode dizer: está doendo, mas eu creio que o meu Deus está tomando conta de todos os detalhes e no tempo certo Ele vai me responder. É por isso, irmãos, que nós marcamos a nossa geração. Quando tivermos a nossa fé testada, e quando ela for testada, ela vai ser aprovada, e Deus vai se alegrar com isso. Foi isso que Tiago disse. Abra sua Bíblia em Tiago. Nós ficamos alguns meses estudando Tiago aqui durante as quartas-feiras, versículo por versículo. Lembram disso? Tiago capítulo 1. Olha que texto profundo, poderoso, verso 2 a 4. Diz assim Tiago 1, 2. Meus irmãos, considere motivo de grande agonia, de grande tristeza. Ah, não é isso não? A minha Bíblia está errada, né? Vamos lá? Considere motivo de grande alegria. O quê? Receber um aumento do patrão? Receber aquela bênção que você estava esperando? O que ele está dizendo? O fato de passar por diversas provações. Você consegue imaginar o que Deus fala ao nosso coração? Se alegre por estar passando por provações. Olha o verso 3. Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança tem ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meus irmãos, às vezes a nossa fé é testada quando nós não temos mais recursos, exatamente para que a gente comece a crer de verdade. Falar que crê em Deus quando tem dinheiro no banco é muito fácil. Falar que crê em Deus quando a saúde está 100%, isso é maravilhoso. Falar que crê em Deus quando a família está em perfeita paz, isso é tremendo. Mas falar que crê em Deus quando falta dinheiro, falar que crê em Deus quando a saúde não está boa, falar que crê em Deus e tem fé no Senhor quando a família está vivendo uma grande adversidade, isso sim é uma prova de que você vai ser testado e provado para que você seja aprovado por Deus. Se coloque no lugar dessa sunamita. Será que você iria se desesperar, iria murmurar, iria questionar a Deus? Talvez poderia dizer para Eliseu: Eliseu, eu só vim aqui dizer uma coisa: você não dorme mais naquele quarto.
A partir de hoje lá vai ser um quartinho de bagunça, de ferramentas do meu marido. Você falou que eu ia ter um filho, eu tive um filho, tudo bem, muito obrigado, mas eu não pedi filho. E agora o meu menino está morto, justamente lá, aonde eu construí para você ficar descansando. Talvez ela poderia culpá-lo pelaquela tragédia. E o nosso problema é esse, nós temos mania de culpar os outros pelas tragédias que nós passamos. Talvez a culpa dessa história tenha sido daquele velho marido, aquele esposo idoso, porque o texto diz que ele fez o quê? Pegou o filho no colo e saiu correndo com ele. Meu filho, não, meu filho, por favor, você vai ficar bem. O que acontece com esse pai aqui? Que viu um filho da promessa chegar, o filho do milagre. Quando a criança grita de dor, o pai que deveria dar para ele o quê? Amparo e segurança, mandou, ou seja, terceirizou aquele serviço que lhe cabia. Ele mandou um funcionário levar o menino para casa. Por quê? Porque o trabalho dele era mais importante. Pai, cuidado, porque talvez você esteja trabalhando tanto e você está terceirizando a sua geração, os seus filhos, a criação dos seus filhos. Eu tenho visto muitos pais trabalhando demais, mães trabalhando demais, e acabam deixando seus filhos expostos nas mãos de outros para cuidar. Vejo, meus irmãos, que esse menino provavelmente teve sim um derrame, um AVC. E aí poderia, então, nesse momento, essa mulher culpar o seu marido. Por que você não cuidou do nosso filho? Por que você deu a ele tarefas tão pesadas? Por que você deixou esse menino ficar no sol? O texto diz que ela culpou o marido? Em momento algum. Mas talvez a culpa até foi dela, porque ela não quis ficar com o menino em casa pela manhã. De repente ela estava muito preocupada com os serviços da casa. Ela estava sem tempo para ficar cuidando daquela criança. E hoje tem muitos pais que, quando têm filhos, quer fazer o quê? Quer interter a criança, não é isso que alguns falam? E dá um celular na mão da criança. Joga lá e deixa a criança brincar lá, porque ela não quer ter tempo para brincar com o seu filho. Então, para que teve filho? Para terceirizar a sua criação. Talvez ela poderia simplesmente ter falado: a culpa foi minha. Eu é que deveria ter ficado com esse menino, não era hora ainda dele começar a aprender a lidar com a administração da nossa casa. Porque normalmente o que eu e você fazemos é procurar alguém culpado diante das nossas tragédias. Não é isso que a gente costuma fazer? Só que esta mulher, ela marcou a sua geração exatamente porque ela não culpou ninguém, ela foi determinada na fé. Em momento algum ela questionou seu marido, pelo contrário, ela poupou o seu marido. Ela sabia que ele já era muito idoso. Se falasse para ele: nosso filho está morto, o homem poderia morrer. Ela simplesmente ficou em tranquilidade, com tranquilidade. E ela guardou aquilo no coração diante de Deus. Ela não desanimou diante daquela tragédia. Só que às vezes nós desanimamos, porque nós transferimos nossa culpa, nossa responsabilidade para os outros. Entra uma semana, sai semana, e muitos não mexem um dedo sequer para ser usado por Deus, para ser canal de restauração na sua família, na sua geração. Só há disposição se for para apontar o dedo. Não há disposição para ajudar, não há disposição para trabalhar na reconciliação, não há disposição para dar o ombro amigo para levantar aquela pessoa que caiu em casa. E será que você consegue entender isso que Deus fala ao nosso coração? Será que queremos realmente marcar a nossa geração como a nossa geração tem sido marcada por nós, pais? Nós não podemos vacilar, meus irmãos, diante das provas. A prova pode ser dura, a prova pode ser difícil, mas nós temos que ser exemplo para a nossa geração e dizer: está difícil sim, filho, está difícil sim, filha, está difícil sim que eu estou passando, mas eu creio que o nosso Deus está no controle. Eu creio que aquilo que o salmista disse no Salmo 46, 10 e 11 é o que vai acontecer conosco, quando disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. É neste momento que nós devemos dizer: vamos nos aquietar, vamos ficar firmes, vamos parar de lutar por nós mesmos. O nosso Deus está cuidando de tudo. Como a nossa geração nos conhece na hora das provações? Como murmuradores, caluniadores? Essa mulher foi uma mulher fiel, mesmo na hora da dor. E aí vem uma outra lição, a terceira lição, que marcou a vida dessa mulher e a sua geração, e que nós podemos marcar a nossa vida e a nossa geração, quando nós não apavorarmos diante das provações. Vejam comigo aqui o verso 21. Diz que ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, fechando sobre ele a porta, ela fez o quê? Gritou, saiu. Simplesmente ninguém imaginava o que estava acontecendo.
E diz no verso 22, então chamou o seu marido, o que ela disse? Ele morreu! Meu marido, nosso filho morreu! É isso que diz o texto? Ela diz o quê? Por favor, me manda aí um dos moços, ou seja, um dos nossos empregados, traz uma jumenta, porque eu vou correr até o homem de Deus e eu vou voltar. E aí o marido ficou com a pulga atrás da orelha. Peraí, o que você quer ir ter com ele hoje? Hoje não é lua nova, não é sábado, ou seja, não tem nada a ver com o nosso culto aqui. Ela disse o que para o seu marido? A coisa está difícil. Quando voltar eu te explico. Foi isso que ela disse? Olha que palavra linda que ela disse para ele. Tudo vai bem. Ou seja, daqui a pouco eu volto, está tudo sob controle. Meus irmãos, eu acho isso aqui tremendo. Eu não sei se você tem na sua versão aí essa expressão, vai tudo bem. Está tudo bem, meu amor. Meus irmãos, ela não se desesperou. Ela não gritou, ela não pediu socorro para o seu marido. Eu vejo, irmãos, a tranquilidade desta mãe diante da dor, ao dizer, está tudo bem. Você consegue responder isso para alguém quando as coisas estão difíceis? Olha, está tudo bem, mesmo não estando. O que eu acho interessante é que ela entendeu que não podia ter medo da dor. Ela não podia ter medo da dor, mas ela deveria ter medo de não enfrentar a dor. É isso que talvez falta para mim e para você. A gente não pode ter medo da dor, o que nós temos que ter é coragem, temos que enfrentar a dor. Meus irmãos, ela marcou a sua geração por isso, porque ela não se desesperou diante das tragédias. Reparem nos versos seguintes, irmãos, que parece loucura, mas olhem comigo a postura de fé desta mulher no meio desta tragédia. Verso 24, vamos ler? Então ela fez albardar a jumenta e disse ao seu empregado, guia e anda, e não me detenhas no caminhar, senão quando eu disser para você. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus. Aonde que o homem de Deus estava? Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, ou seja, o seu seminarista, o seu moço, eis aí a sunamita, corre lá ao seu encontro, pergunta para ela, vai tudo bem? Teu marido está bem? O teu filho está bem? E o que ela respondeu para aquele seminarista? Está nada bem não, está horrível, meu filho está morto. Ela diz o quê? Está tudo bem. Irmãos, que capacidade que essa mulher teve. Será que nós podemos dizer agora, mesmo diante da dor que estamos passando, mesmo diante da luta que estamos enfrentando, está tudo bem? Pastor, isso não é uma mentira, não. Ela estava dizendo que estava tudo bem, sabe por quê? Porque lá atrás eu disse que ela amava a obra de Deus e o Deus da obra. Ela confiava em Deus. Será que nós cremos realmente que Deus está no controle da nossa vida? Será que nós cremos realmente que o nosso Deus está no comando de tudo e nada foge ao seu controle? Sabe, meus irmãos, por que esta mulher estava calma diante da dor? Primeiro, porque ela cria na integridade da fé do profeta de Deus. Ela cria que ali era um homem que jantou várias vezes na sua casa, a tal ponto dela construir um quartinho com seu marido para ele. Era um homem que mostrava realmente quem era Deus e vivia isto. E ela acreditava, esse homem de alguma maneira vai restaurar o meu filho. Ou de repente ela poderia pensar, não, o mesmo Deus que me deu esse filho pode me dar um outro filho, outro milagre vai acontecer. É por isso que ela não fez alarde. É por isso que em momento algum ela gritou e disse que a coisa estava ruim. Ela disse que tudo estava bem, porque ela sabia, Deus está no controle. Aí eu pergunto aos irmãos, quantos quilômetros esta mulher cavalgou para poder se encontrar com o homem de Deus? Vocês calculam mais ou menos qual era a distância de onde ela estava, lá em Sunem, até o Monte Carmelo? Cerca de pelo menos 24 quilômetros. Vocês conseguem imaginar? 24 quilômetros. 24 quilômetros cavalgando, aguardando o momento de ver o servo de Deus e o filho morto, lá na cama. Vocês conseguem imaginar como estava o coração desta mulher? Como estava a mente desta mãe? Ela se manteve em silêncio, com dor no coração, mas ela estava se derramando durante esses 24 quilômetros diante de Deus. Eu imagino ela conversando com Deus, porque se ela não estivesse falando com Deus, ela não teria essa capacidade de dizer no verso 26 para aquele seminarista, está tudo bem, vai tudo bem, porque ele perguntou, o seu filho está bem? Ela disse, está tudo bem. Meus irmãos, que fé extraordinária da sunamita. Será que nós conseguimos descansar verdadeiramente no poder de Deus quando nós enfrentamos a dor? Ou será que nós temos nos desesperado quando passamos por perdas e sofrimentos? Será que nós temos saído pelas ruas e falamos com todo mundo quando passamos por algum problema na nossa história?
Meus irmãos, nós precisamos aprender que quando somos fiéis ao Senhor, não há desânimo, não há pavor na nossa vida, porque é o Senhor quem vai dar um basta no nosso sofrimento, através da nossa intimidade com Ele. A última palavra sempre será do Senhor. Vamos falar juntos? A última palavra sempre será do Senhor. Tudo vai bem. Mas aí vem a última lição. Esta mulher nos ensina que ela marcou a sua geração, e nós podemos marcar a nossa geração quando nós esperarmos na hora perfeita da agenda de Deus. Você está disposto a esperar na hora perfeita da agenda de Deus? Aonde está isso no texto? Verso 32, vamos ler? Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino estava o quê? Vivo ou morto? Morto. Literalmente morto. E ele estava sobre a cama, do mesmo jeito que a mãe deixou. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E em seguida subiu na cama, deitou-se sobre o menino, pondo as bocas sobre a boca do menino, ou seja, respirando sobre o menino, os olhos sobre os seus olhos, suas mãos sobre as mãos dele. Ficou encurvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. Depois ele desceu, andou pela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se encurvou sobre ele. Irmãos, eu olho para esse texto e fico pensando aqui, né? Não seria mais fácil Eliseu ter orado, como ele sempre fazia? Deus, faz um milagre acontecer. Porque lá atrás ele falou, toma aqui o cajado, minha capa, coloca sobre o menino lá e resolve esse negócio, né? Não era mais fácil? Seria. Por que foi um sobe e desce? Eliseu anda pela casa de um lado para o outro. A sensação que se tem quando lê esse texto, que ele estava sem rumo, que como profeta de Deus, ele estava meio perdido, sem saber o que fazer diante daquela situação. Apenas impressão, porque Eliseu estava rodando aquela casa toda, conversando com Deus. Ele conhecia Deus. Eliseu estava buscando a Deus com muita intimidade, porque ele sabia que o caso ali era um caso realmente sobrenatural, maior do que ele tinha vivido na sua história. E na verdade, o que Deus estava fazendo ali, através da vida de Eliseu, era mostrar para aquela mulher, era mostrar para aquela família, é também nos ensinar hoje que o nosso relógio não é o relógio de Deus. A nossa agenda não é a agenda de Deus. Nós temos que entender que o tempo de Deus é perfeito, que o tempo de Deus vai acontecer, não no nosso jeito, mas do jeito dele. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que aprender a parar de ter tanta pressa. Muitas vezes nós queremos que as coisas sejam resolvidas para ontem. Queremos que Deus haja como você vai aí no drive-thru, né? Pede aquilo, aí na frente você já retira e vai embora para casa. Deus não age assim. Deus tem um tempo perfeito. Deus pode nos responder até antes mesmo do que a gente possa imaginar. E veja então o que diz o versículo 35 final. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Verso 36. Eliseu chamou Geazi e disse, chama-se a sunamita. E ele a chamou, e quando ela se lhe apresentou, o que ele disse para ela? Toma o teu filho. A mesma expressão que ele deu lá atrás, você vai segurar um filho no colo daqui a um tempo. Esta mulher confiava. O Deus que abriu o seu ventre era o Deus que poderia fazer o milagre na vida do seu filho. Ela marcou a geração porque em momento algum ela ficou, Eliseu, você está rodando a casa toda e nada de acontecer, que negócio é esse? Eu estou com pressa, vai ou não vai fazer alguma coisa? Meu filho vai ou não vai voltar à vida? Ela não fez nada disso, ela confiava na agenda de Deus, ela confiava no servo de Deus. Mas quando eu vejo isso eu penso, será que eu e você estamos conseguindo esperar na hora perfeita de Deus? Ou a gente está querendo dar uma ajudinha para Deus? Senhor, o Senhor está demorando, eu vou quebrar o galho do Senhor, eu vou fazer alguma coisa. Irmãos, nós temos que entender que tem hora que nós temos que esperar. Alguns momentos nós temos que esperar agindo e agir esperando. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Porque Deus, Ele sempre honra uma fé resoluta. Deus sempre honra quando alguém de fato confia de todo o coração, não de boca para fora. Eu acho incrível que quando nós falamos disso, da vida dessa mulher, se você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, verso 25, a gente vê a história de uma mulher também muito conhecida por nós, que tinha uma hemorragia por 12 anos. E diz a história em Marcos 5, 25, que certa mulher, 12 anos padecia de uma hemorragia, o que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos, despendido de tudo quanto possuía, ou seja, ela perdeu o seu dinheiro, nada aproveitou, sempre indo de mal a pior. Verso 27,
tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão. E o que essa mulher fez? Tocou-lhe no seu manto, porque ela dizia no seu coração: se tão somente tocar-lhe as suas vestes, eu ficarei curada. Irmãos, isto aqui é fé. Isto aqui é confiar no Senhor, que Ele tem o tempo certo, a agenda certa. Ela esperou 12 anos para ter este momento de encontro de fé. E diz o verso 29 o quê? Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu no corpo, está curada do seu mal. E Jesus percebeu logo que saiu dele poder. Ele virou para a multidão e perguntou: quem tocou as minhas vestes? E os discípulos responderam: Senhor, tem uma multidão te apertando, o Senhor está perguntando quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Mas ele olhava ao redor para ver quem tinha feito isso, porque Jesus sabia que aquela multidão estava do seu lado, mas só de boca para fora. Ele sabia que nessa multidão tem uma única pessoa, uma mulher, que de fato tem uma fé viva em mim e confia no meu agir e na minha agenda. Diz que quando aquela mulher atemorizada e trêmula, cônscia do que se havia operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E o que Jesus disse para ela? Minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, você está livre deste mal. Isso não é maravilhoso ouvir de Jesus? Meus irmãos, nós temos planos, mas Deus tem propósitos. Nós temos planos, e os nossos planos estão dentro da nossa agenda, do nosso cronograma. Mas Deus, tudo que Ele faz tem um propósito. Quando se tem uma fé genuína em Jesus, nós confiamos na sua agenda, na sua hora, e nós compreendemos que ela é perfeita. Eu gosto muito daquele cântico: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Meus irmãos, quando Jesus disse para ela o que Ele disse, Ele tinha um propósito: vai, a tua fé te salvou. E talvez seja isso que Jesus esteja dizendo para mim e para você. Você confia em mim? Você acredita que no meu tempo, na minha agenda, na hora certa, eu vou te responder? Então vai, porque você será curado. Vai, porque a sua casa será restaurada. Vai, porque você foi fiel na hora da provação. Vai, porque você esperou em mim e eu irei fazer algo sobrenatural na sua história. Deus em Cristo Jesus cuida da nossa história. E Ele diz para mim e para você: acalme teu coração. A prova está difícil, mas no tempo certo eu vou agir sobre a sua vida. Talvez seja esse o momento de você dizer: Senhor, está doendo tanto que eu estou agindo, eu estou fazendo tanta coisa, eu estou fazendo loucura. Mas a partir de hoje eu vou confiar no Senhor. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Sabe o que acontece nessa história da sunamita? Vamos voltar para lá, verso 37, diz o quê? Então ela entrou e ela prostrou-se aos seus pés, inclinando-se até a terra, tomou o seu filho e saiu. Ela tomou aquele menino que ela recebeu como milagre de Deus. Pela segunda vez, ela teve uma experiência sobrenatural. Seu filho estava vivo. Vivo para a glória de Deus. Vivo porque ela sabia que Deus não a deixaria sem resposta. Vivo porque esta mulher de fé não se desesperou na hora da tragédia. Vivo porque ela não saiu sem direção à procura de ajuda. Ela foi em direção ao homem de Deus e ao Deus daquele homem. Ela foi na direção de alguém que poderia ajudá-la de todo o coração e com toda a fidelidade. O seu filho ressuscitou, porque ela sabia que o Deus de Eliseu verdadeiramente era o Deus Todo-Poderoso. Ela aprendeu que Deus tem uma agenda no céu, que já tinha este milagre agendado, tudo na hora certa, tudo no tempo perfeito. Meus queridos irmãos, queridos amigos, talvez você entrou aqui nessa noite e você está marcado pelas dores, pelas tragédias, pelas perdas, pelas dúvidas, pelas incertezas. Talvez você esteja magoado com coisas que aconteceu com você. Talvez você esteja até se culpando pelo erro que você cometeu na sua vida. E você acha que essa marca vai ficar na sua geração. Não, a marca que vai estar sobre a sua vida é a marca de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É a marca de alguém que é fiel, porque Deus nunca recompensará incrédulos. Deus só recompensa fiéis.
É por isso que Ele permite que na vida do fiel venham as lutas para poder ter a aprovação dEle. E se nós somos capazes de amar a Deus e servi-lo na aprovação, nós vamos poder dizer em todos os momentos: está doendo, mas tudo está bem, porque Deus está comigo. Tudo vai bem, porque eu sei que o meu Redentor está vivo. O que você deseja fazer a partir desse momento? Para que a sua geração seja marcada, para que a sua família possa ver na sua vida um homem, uma mulher que ama a Deus e ama a obra de Deus. Um homem e uma mulher que acredita que não há uma coincidência na nossa história. O que existe é uma cristocidência, porque Cristo está no controle absoluto da nossa história. Quando eu penso nisso, eu penso em Jesus Cristo naquela cruz, no momento de dor e de humilhação. Eu lembro daquele momento em que Ele estava ali pagando o preço dos nossos pecados. Cristo estava sofrendo, e o sofrimento de Jesus era com propósito ou sem propósito. Ele sofreu com propósito. E qual foi o propósito de Jesus ter sofrido naquela cruz? Na agenda certa, no tempo de Deus, Ele veio a este mundo, Ele foi levado àquela cruz, ali Ele sofreu, Ele pôde gritar: está consumado, Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo que Jesus fez estava debaixo da agenda dos céus, era o propósito de Deus, sabe por quê? Para poder cumprir sobre a sua vida e a minha vida a manifestação do amor dEle, amor de Deus, amor incondicional. O amor de Deus que liberta, o amor de Deus que salva. É por isso, meus irmãos, que com a morte e ressurreição de Jesus, eu e você fomos marcados pelo sangue de Jesus para sempre. A marca que nós temos sobre nossas vidas é a marca de Jesus. E nós somos reconhecidos por onde andarmos como um povo que é de Jesus Cristo, o povo cristão que reflete como espelho a glória do Senhor. Assim como a sunamita marcou a sua geração, ela creu que no tempo de Deus o milagre ia chegar, a solução chegaria, e chegou. Assim também nós podemos dizer aqui nesta noite: Deus, eu creio que tudo está bem, porque o Senhor nunca me abandonará. Eu tenho as marcas de Cristo na minha vida. Eu creio que o sangue de Jesus está sobre a minha vida, a minha história, e creio que estará sobre a minha geração. O apóstolo Paulo disse isso em Gálatas 6,17: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ou seja, eu vou sofrer por Cristo, eu vou pregar o Evangelho, eu vou ser perseguido, as pessoas podem me bater, eu posso ser preso, mas eu tenho certeza que eu estarei sendo marcado, não pelas mãos dos seres humanos, mas a marca que eu tenho é a marca de alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É a marca de ser agora um verdadeiro adorador, a marca de um verdadeiro salvo. Talvez hoje você esteja vivendo marcas de desespero, marcas talvez de abandono, marcas talvez de lidar com perdas grandes na sua história, marcas talvez de pecado. Deus te trouxe aqui para que você saia daqui nessa noite, marcado pelo sangue de Jesus para sempre. Para que você possa experimentar o perdão de Deus, o recomeçar do Senhor, uma nova história. Para que você possa depender do tempo de Deus, na hora certa, da agenda do Deus Todo-Poderoso. Eu convido você a fechar os seus olhos. O tempo de Deus é perfeito. Esta mulher confiou e na hora certa, tudo aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado na sua vida, na sua geração. Até hoje, a história desta mulher é lida, é pregada pelo mundo afora, como uma mulher que foi determinada, uma mulher que foi fiel, uma mulher que amava a obra de Deus, que abençoou o profeta de Deus, uma mulher que soube lidar com muita elegância na hora da dor. O marido dela, em momento algum, imaginou o que ela estava passando. Ela sofreu tudo aquilo calada, mas diante de Deus com o coração derramado, confiante que Deus iria operar um grande milagre. Talvez seja este o momento da sua vida que você precisa dizer: está tudo bem, a situação está difícil, mas está tudo bem. Está tudo bem porque eu creio que Deus está no controle da minha história. Está tudo bem porque eu sei que nada foge aos planos eternos e imutáveis de Deus. Está tudo bem,
porque o Senhor vai fortalecer a minha vida. Está tudo bem, porque é o Senhor quem vai me levantar novamente. Está tudo bem, porque Jesus, Ele conhece as minhas limitações, e é Ele quem vai derramar o bálsamo sobre o meu coração. Está tudo bem, porque eu sei que Deus está forjando em mim o caráter de Cristo. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu não sei como você está vivendo hoje. Eu não sei quais são as tribulações que você tem passado. Eu não sei quais são as perdas que você já teve na sua vida. Mas você pode dizer isso: está tudo bem. Eu creio. Eu sei que Deus está no comando. Eu sei que Ele nunca vai me abandonar. Se você tem essa certeza, então saia do seu lugar, venha aqui à frente. Coloque os teus problemas nas mãos do Senhor e diga: Pai, ajude-me a ter esta fé que a sunamita teve. Eu quero dizer: Senhor, está tudo bem. Eu sei que o Senhor cuida da minha vida e cuidará da minha família e da minha geração. Se você crê nisso, então vem aqui agora. Coloque diante de Deus tudo aquilo que tem tirado a sua calma, tudo aquilo que tem tirado o seu sono, tudo aquilo que tem abatido o seu coração, as dúvidas, as incertezas, as vergonhas, as humilhações, o seu pecado que você cometeu. Peça perdão, lance sobre Deus, diga para Ele: Senhor, ajude-me a crer que está tudo bem. Coloque a sua vida no altar do Senhor. O Deus da sunamita é o Deus dessa igreja, é o Deus da nossa salvação. Ele está aqui neste lugar. Se Deus fala ao teu coração, pode vir aqui. Eu quero orar por você. Pode vir. O Senhor conhece o teu coração, tudo que você já passou e tem passado. Deus abençoe, pode vir. O Senhor quer cuidar da sua vida. Pastor, minha situação está incontrolável. O Senhor tem controle. O Senhor vai fortalecer a sua vida. Você pode dizer: está tudo bem, o meu Deus cuida de todos os detalhes. Então louve ao Senhor, diga: e não vão me impedir de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Você crê nisso? Então venha. Diga: Senhor, eu vou romper em fé. Eu creio. A situação está difícil, eu creio. As coisas vão mudar, Senhor. Venha, eu quero orar por você. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu vou orar por você nesse momento. Quantos de nós passamos por momentos difíceis que não sabemos o que fazer? Muitas vezes nós estamos arrumando confusão com coisas que poderíamos levar à solução. Confie no Senhor. Entenda, Ele está trabalhando o tempo todo para o seu bem. Talvez seja o momento de você pedir perdão. Talvez seja o momento de você se reconciliar com o Senhor. Você sabe aonde você está falhando. Diga para o Senhor conhece. Ele só quer te dar uma oportunidade de recomeçar. Esta mulher cavalgou 24 quilômetros com aquela dor no coração. Sabia que o filho estava morto, mas ela tinha certeza que ela estava indo na direção certa, procurar ajuda à pessoa certa, ao Deus da sua vida também. Você está no lugar certo. Deus está aqui. Mas o Senhor quer mudar a sua vida e Ele quer ver em você atitudes de alguém que realmente deseja fazer isso. Você sabe, você tem sentido essa dor. Então eu quero convidar você, sai do seu lugar e vem aqui e diga: Pai, eu já não sei mais o que eu vou fazer, porém,
os meus olhos estão fitos no Senhor. Porém, eu confio no Senhor, o Deus da minha salvação. Ó Deus, eu quero te louvar. Obrigado porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Obrigado, Senhor, porque em cada momento da nossa vida, nas adversidades, nos momentos de bonança, o Senhor sempre nos ensina. Obrigado a Deus porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor já começou uma boa obra em nossas vidas, e é o Senhor quem vai completá-la até a volta de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser solução na nossa geração e não problemas. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos solução na igreja do Senhor e não problema. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ser solução nos nossos relacionamentos e não problemas. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ter maturidade para lidar com os momentos de adversidades na nossa história. O Senhor conhece, ó Deus, cada coração. O Senhor sabe que nós temos passado na nossa vida. Por isso, ó Deus, eu venho colocar essas vidas aqui no teu altar. Derrame o bálsamo sobre esses corações. Traga um renovo, Senhor. Traga alegria. Ó Pai, que aquilo que cada um tem desejado no seu coração, o Senhor venha, ó Deus, trazer a alegria de ver isso ser concluído nas suas histórias. Abençoe, ó Deus, cada família da tua igreja, para que possamos deixar marcas profundas na nossa geração, de homens e mulheres que temem ao Senhor, que amam ao Senhor de todo o coração. Ó Deus, que toda ação do mal sobre as famílias da tua igreja caia por terra em nome de Jesus, porque queremos ter famílias fortes, famílias que possam refletir como espelho a glória do Senhor. Dá-nos, ó Deus, condições, maturidade para resolver os conflitos que aparecem no nosso dia a dia. Eu faço esta oração, ó Deus, como ministro do Evangelho, entregando essas vidas no teu altar, em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém.